Salve, salve, tudo certinho? Então a ideia é a gente trazer um pouco mais de clareza, né? Eu acabei de falar recentemente aqui com uma outra cliente também da Empreenda, que ela estava super nervosa, já queria parar a mentoria porque ela não estava conseguindo entregar as tarefas e no fim ela tinha entregado praticamente tudo. Então qual que é a nossa régua, né? Até brinquei com ela, eu tô assistindo aquela série Once Upon a Time, falei, ai, tá parecendo lá na casa do gigante do pé de feijão. Não tem jeito, né, menina? Eu trouxe uma pergunta aqui, que essa é uma curiosidade minha. Se você começasse a empreender hoje, o que você faria diferente do que você fez lá atrás? Você sabe que eu falo a verdade mesmo que ela esteja contra mim, né? Hoje é muito fácil eu falar o que eu faria de diferente. Eu não teria arriscado quando eu arrisquei errado, eu teria estudado mais, eu teria me associado só a pessoas bacanas. Eu prefiro dizer que eu não faria nada de diferente, porque eu acredito que foi o que eu fiz que me trouxe aonde eu cheguei. As pessoas querem resultado positivo, tá tudo certo. Meu compromisso é com o resultado. Mas, se nós não avaliarmos o resultado negativo, a gente não tem melhoria contínua. O que não pode é não ter resultado. Aí não, aí eu tô parada, estagnada. Olha, arrisquei e errei. Sensacional. Eu tenho respeito pelo resultado negativo. E aí é que eu falo que eu não posso minimizar a minha história. Eu acho que é interessante porque a gente fez o que a gente podia, com a informação que a gente tinha, com a vontade de acertar. E por que eu trouxe essa pergunta, Kátia? Para você que tá aí, ó, se autoflagelando, o e se não traz nada, é daqui para frente. Você já foi CLT alguma vez na sua vida, Kátia? CLT? Não, mas eu fui funcionária do governo. Eu acredito que seja um pouco diferente. Eu era um cargo de confiança, né? Eu não tinha estabilidade que tem um CLT. Eu nunca experimentei acordar um dia sem estar desempregada, né? Eu sempre empreendi. Eu sempre agarro as minhas oportunidades com todos os meus pomos e com todos os meus tudos. E é engraçado, né? Porque eu também comecei trabalhando com meu pai. Pra mim, eu ia ficar ali. Eu nunca ia sair. Mas surgiu a oportunidade de trabalhar na IBM, né? Uma amiga minha me instigou, falou, nossa, ela é uma multinacional. Acho que se eles não tivessem proporcionado essa experiência incrível, eu não teria tido coragem de trabalhar numa empresa daquele tamanho. Eu senti isso, assim, quando eu entrei na empresa, eu falei, nossa, é muito legal ali trabalhar com meu pai, mas aqui eu também tô aprendendo muita coisa, que deve ter acontecido isso com você, pra gente poder escolher, né, Kátia? Tem gente que nasceu pra ser do corporativo e tá tudo bem. Que isso tem que ser feliz, né, Kátia? O que eu entendo quando a gente fala que precisa ser feliz, o que a gente precisa é ser comprometida com a nossa felicidade, né? Então fazer mais que o combinado é um comportamento, não querer tirar vantagem das pessoas, isso tudo faz parte do comportamento para você crescer. E aí, voltando lá à sua primeira pergunta, talvez eu tivesse analisado mais o perfil, mas isso eu sei fazer hoje. Eu falo isso, é um dos pilares do networking, é a tal da visibilidade, e não é a visibilidade quantos seguidores, não, com quem você está sendo visto, com quem você está caminhando. Vocês não precisam pensar igual, vocês não precisam ter os mesmos, inclusive nem os mesmos objetivos, mas a gente está falando aqui em concordância com os seus valores e princípios. Estar em concordância com quem você é muito importante. Eu mesmo, né? Quando eu fui CLT, eu mudei 11 vezes de empresa até começar a empreender. E mesmo ganhando dinheiro em alguns locais, quando não estava em concordância com o que é valor para mim, principalmente para cliente, eu pedi a demissão. Eu não posso mais fazer isso, eu me demito. Não adianta eu falar mal de onde eu estou. Se aquela cultura não faz mais sentido para mim, eu simplesmente tenho que mudar. Porque eu concordei de estar ali naquele momento que eu me comprometi de fazer o trabalho. Você já quebrou alguma vez nessa sua caminhada aí de empreendedora? De novo, né? Eu quebrei 2 vezes. A segunda vez que eu quebrei, eu me senti burra. A primeira vez eu me senti um cocô do cavalo do bandido. Minha vontade era mudar de cidade, fugir. Mas da segunda vez que eu quebrei, eu fui burra porque eu errei nos mesmos pontos.
As 2 quebras que eu tive, Lúcia, foi por conta de vaidade e ganância. São gatilhos mentais que fazem você fazer coisas que você não percebe, do tipo comprar pílulas que emagreça 30 quilos em 7 dias. Então, dentro do empreendedorismo também não existe galinha dos ovos de ouro. Olha que eu tô em busca dessas primas há pelo menos 37 anos. Não encontrei nenhuma. Foi muito difícil, todo esse movimento de quebra. Pro meu marido foi mais difícil ainda, na época namorados, né? Então a gente estava ali construindo, iniciando nossa vida, porque nós não tínhamos nem a noção de autorresponsabilidade. Então a gente passou muito tempo, eu e o Aníbal, nos culpando. Foi um mar de acusações. Foi você que não viu que nada, você que quis tudo, não, que você que me... Solta seu irmão! Eu conto sorrindo, né? Mas lembro muito entristecida. E aí a segunda vez não. A segunda vez eu tinha patrimônio para vender. Então aí eu me senti bem burra mesmo. Porque é sinal do trabalho bem feito indo para o ralo. Mas hoje eu tenho mais noção de, peraí, quanto eu quero perder? Eu tô montando uma empresa e tá me perguntando quanto eu quero perder? É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Porque quando você coloca quanto você quer perder, você põe a bundinha para funcionar quando estiver quase chegando no fim do processo ali. São 2 recursos importantes, dinheiro e tempo. Então, quanto você quer perder do seu tempo valioso e quanto você quer perder do seu dinheiro valioso. Essas 2 quebras me ensinaram isso. Você já pensou em desistir? Não, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu estava toda ferrada e mal paga, eu pensava em desistir todo dia. Quando eu estabilizei, fiquei bem de vida, pensava em desistir também, porque as prioridades vão mudando. Quando você está muito enrascada, quando você está endividada, você acaba perdendo a confiança em si mesma. Então aí você fala, não adianta, eu não vou ficar mais aqui, preciso desistir, não tem mais jeito, como eu falei, né? Vou mudar de cidade, vou fugir, não quero mais, meu Deus, nunca mais eu vou sair dessa história. Mas houveram dias em que eu tinha 6 mil na conta e 60 mil para pagar. Nesses dias eu acordava falando, meu Deus, não faz mais sentido. Juntou isso com a fé, pessoas que te querem bem, com a fé que você tem, e aí seja ela qual for, aí você não pensa mais em desistir. Quem tá vivendo isso agora, a gente vai passar. Não existe tempestade o tempo todo, como não existe raios de sol o tempo todo. Você sabe que o ano passado eu acabei tendo uma depressão. Eu acho que foi um conjunto de coisas, né? A gente se encontrava muito, tinha o encontro das mulheres de negócio da Zona Norte. Então a minha vida era híbrido, né? Eu tava em casa trabalhando, né? Da onde eu tivesse, porque isso é uma coisa que eu prego, essa liberdade, né? E aí eu me deparei, a minha terapeuta falou, olha, eu acho que você tá com uma depressão, vou te encaminhar para uma psiquiatra. E ela disse que eu tava e queria que eu tomasse sertralina. E eu tenho uma tia na família que toma remédio há muito tempo e eu vejo como ela é muito dependente, eu tenho muito trauma, né? Eu comecei a chorar desesperada. Ela falou, mas você nem... Eu falei assim, olha, não vou conseguir tomar. E aí eu fiz algumas coisas, mudei meus encapsulados da Acnes aqui, o yoga pra depressão, e, né? Não cheguei nesse nível de falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, mas eu chorava demais. I'll take the next train. See you when I get back from Dutch. Eu até falei pra minha terapeuta, eu não posso estar com depressão, eu sou feliz, sendo que depressão é um processo químico que o seu corpo desenvolve por várias questões. Então, eu tinha tido uma cervicalgia, já tinha ficado meio travada, porque o corpo estava pedindo, respira. A gente acha que o corpo tem que fazer tudo que a gente tem vontade, não é? Qual sugestão você daria para quem está procrastinando decisões importantes que podem ser essas que vão te levar para o topo que você tanto busca? O que você diria para essa pessoa? De onde vem a procrastinação, né? A procrastinação vem da falta de autonomia. A procrastinação é o contrário da decisão. Quando você começa a decidir, você vai pegando o hábito de decidir, você vai gostando disso, está procrastinando por algum motivo. Talvez porque você não está tendo segurança para onde ir. Uma grande tríade, a tríade da salvação. Autoconsciência, autoconhecimento e autossugestão. Não tem o que você faz muito bem. Você precisa sentar e começar a pôr isso no papel. Você precisa ver isso. Você olhar pra dentro, vai lá pra tua infância. Quais matérias você ia bem. Você vai buscando na sua história momentos que você teve de conquista. Tem um caderninho do seu lado? Vai escrevendo conquistas. Conforme você vai escrevendo as suas conquistas, você vai vendo que você é capaz. Outra coisa que você vai vendo é que talvez essas conquistas dependeram de segundas, terceiras pessoas. E aí você tá querendo fazer tudo sozinho. Autoconsciência é o quanto você tá se preocupando com o que as pessoas estão pensando sobre você, bem. E eu vou te dizer uma coisa, você não controla. Se você não controla, deixa que vá. Quanto mais você se incomoda com o que as pessoas pensam, dizem sobre você, menos você cresce. E aí você tende a ficar procrastinando, patinando. E por fim, autossugestão. O quanto as pessoas estão falando pra você, ai, acho que isso não vai dar certo.
E aí você tá com o quê? Com falta de objetivo. Quando você tem um objetivo principal bem definido, por mais que as pessoas viram pra você e falam, não vai dar certo, fala, ela não sabe o caminho que eu já escrevi aqui, a estratégia que eu já tenho pra percorrer, como é que ela pode dizer que não dá certo? Você não se autossugestiona. Então você tendo essa tríade bem alicerçada, com certeza vai parar de procrastinar. O que nos impede de chegar no topo da montanha? Como é que faz pra gente não perder nossa essência? O topo da montanha que eu escolhi, até voltando um pouco lá no método SMART, se a meta é relevante para você. Eu já tive empreendedor aqui que fala, meu sonho é ter o meu carro. Mas você não gosta de dirigir? Não, é porque meu marido, ele fala que eu tenho que dirigir. Quem disse que você tem? Que hoje você tem o Uber, hoje você tem, né? Propósito, parece blasé, clichê, blá, 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 blá. Mas se você não tiver, esquece. Para você ter uma empresa, você precisa estar muito, muito bem alicerçada nesse propósito. Indico a todo mundo The Golden Circle, né? É uma ferramenta que eu aplico em algumas mentorias. Então você pode aplicar para sua vida também. Você primeiro vai entender por que você quer fazer isso. Depois você vai entender o como você quer fazer isso, né? E aí só depois você vai entender o que. E a gente começa pelo primeiro, né? O que eu vou fazer, como, e aí para atingir o que. Não, é o contrário. É o porquê. Eu costumo dizer que você precisa ter 5 porquês. Os primeiros 2, 3 você fala com muito e depois você fica procurando porquê. E é nessa hora que você tá passando por perrengue que esses 5 porquês vão fazer toda a diferença para você continuar caminhando. Topo de montanha. Cuidado para você não estar olhando o topo de montanha do coleguinha. Tem que ser o topo de montanha que faz sentido para você. Entender o que está acontecendo no seu mercado, no seu segmento, é importante, isso a gente chama de referência. Eu tive um parque infantil, a minha referência era Disney. Eu queria ter a essência da Disney e eu consegui. Olhar o que a referência faz, trazer para o seu mundinho e pare de copiar o concorrente. Seu porquê, porque você abriu a sua empresa, é diferente da minha. Eu e a Lúcia aqui, algumas pessoas podem olhar e falar, elas são concorrentes, as duas são mentoras, as duas falam para mulheres, nada a ver. Qual é o teu porquê? É completamente diferente do meu. Essa história de pedir ajuda é muito interessante. Eu confesso para você que eu relutava para contratar alguns especialistas porque eu me obrigava, que é administradora, inadmissível, né? E lá no Empretec eu também, né, fluiu tanta coisa aqui, Kátia, né? Não, você se acha melhor? Não, muito pelo contrário, porque eu achava que eu tinha que. E aí tem um envolvimento emocional que atrapalha demais. Então, contrate mesmo, peça referência. Tome cuidado também, porque o barato sai caro, gente. Essa é a minha visão e não tem jeito, né? O seu tempo também é valor para sua empresa. Você pode estar deixando de atender um cliente, porque você está tentando resolver algo que você vai lá, contrata, resolve pontualmente e resolve. Quando você precisa de algo, contrate alguém para fazer, porque você vai ganhar tempo e mais do que isso. O fato das pessoas verem você fazendo corretamente, porque é disso que se trata. Tem uma frase que diz que empreender é um ato solitário. Na verdade, não. E torna o empresário mais bem-sucedido. É a agilidade que ele tem na tomada de decisão correta. Não precisa ser solitário, pode ser solidário.